Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para todas e todos que estão lá nos bastidores trabalhando, as técnicas e técnicos, estão lá na produção, estão atrás das câmeras, estão lá atrás das mesas de áudio. Gratidão aí, um abraço carinhoso a todas e todos. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando, família fiel, que bom estarmos juntos mais uma vez para que esse evangelho maravilhoso preencha o nosso coração. Nando, nos sustente, nos alimente, a gente saia aproveitando o nosso tempo de uma maneira divina. Ah, você já deu um spoiler aí, né? Aproveitando o tempo, é isso mesmo. É porque o tema de hoje vem do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso caríssimo Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, nosso querido Chico, e o tema é o tempo. Por isso que o nosso Tiago já deu um spoiler aí, falando de tempo. Agora, se você tiver um tempinho aí, vai lá no YouTube, na busca do YouTube, coloca assim, ó, Portal Mundo Maior, e aí você vai ver lá o símbolo, o logotipo do Portal Mundo Maior, clica lá, porque você vai ver embaixo playlist. Playlist para quê? Para você encontrar os outros programas que já foram ao ar, né? Este aqui mesmo vai daqui uma semana que foram ao ar para você fazer o quê? Compartilhar, para você assistir novamente, para você levar lá no seu centro e discutir aquele tema, como o tema de hoje que a gente vai trazer. Então, esperamos você aí para, né, compartilhar, para estar sempre ali, né, interagindo com a gente aqui através deste canal que é o Portal Mundo Maior. Então vamos lá, do livro, então repetindo, Caminho, Verdade e Vida, o capítulo primeiro, que é tempo. E aí, aquele recorte que o nosso querido Emmanuel faz, né? Aqui é em Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz cada dia, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo. Então, se a gente faz caso do dia, se a gente dá valor para esse dia, para o Senhor o faz. Que beleza, né? É Paulo aqui, né? Se manifestando em Romanos, capítulo 14, versículo 6, né, Tiago? Paulo vai dizer, não é? Quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor que a gente faz isso. Você imagina, Nando, que se a gente meio que desprezar as coisas de Deus, e o tempo não é uma coisa de Deus, a gente vai estar desprezando o próprio Deus, não é isso? Exato, né? Porque o tempo é precioso. Não é porque a gente tem a eternidade que a gente vai desperdiçar o tempo que nos cabe, né, nesse ciclo que a gente está. O ciclo que a gente está, ele é importantíssimo. Então vamos lá ao texto do Emmanuel quando ele diz: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, né? A gente achar que é dono do tempo, a gente achar que tem esse poder, a gente tem o relógio para a gente olhar as horas, a gente tem os minutos para contar, a gente tem as nossas atividades, trabalho e outras coisas mais dentro de um tempo, mas a gente não é dono, não é? A gente não tem todo esse poder, né, Tiago? É porque ele coloca como uma concessão divina, a gente pode um pouco distorcer, como se fosse uma riqueza sem fim, como se fosse algo dado, a gente pode sentar e falar, eu tenho a eternidade, né, Nando? Poxa, eu sou um ser imortal, eu tenho a imortalidade, eu tenho o infinito à minha frente, então, o que que eu vou fazer? Tranquilo,
Eu sou, já que eu mereço, já que Deus me fez, né, me criou, eu mereço a eternidade, então eu tenho todo o tempo do mundo. Olha só, que presunção, hein, Nando? Que armadilha mental a gente cair nesse ensinamento. O irmão já está falando, presta atenção, é uma concessão divina, mas não vai achando que essa é uma riqueza imperecível, não, que não tem, não vai acabar. Exatamente, Tiago. Justamente. O tempo aí que você usou foi excelente, excelentemente aproveitado. Seria justo, né, já disse isso aqui, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia da circunstância, né, das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual, né, de valorizar, né, esse tempo precioso, cada minuto, cada instante, cada segundo, né, Tiago? Você vê, olha só, Nando, ó, a gente não medita nessa harmonia das possibilidades que a vida nos dá. A gente meio que quebra essa harmonia. E ele diz assim, ó, em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual. A gente não tem noção que esse tempo é dado, Nando, para o nosso aperfeiçoamento moral. A gente quebra essa harmonia. E olha só o que a questão 918 do Livro dos Espíritos vem casa muito bem, porque o Kardec pergunta assim, Nando, olha só que interessante. Ele fala, como é que eu vou saber se uma pessoa realmente ela está evoluindo na escala espiritual, na escala espírita? Ele até usa a expressão na escala espírita. Como é que eu sei que o espírito está ascendendo, Nando? E você vai ver que tem relação com isso, porque olha só o que os espíritos vão dizer. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e agora, e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Compreender a vida espiritual, a gente se entender o que a gente está fazendo aqui, viver de acordo com esse entendimento, mostra, dá provas que a gente realmente está evoluindo. Porque se eu estou vivendo uma vida que eu não ligo para o tempo, eu estou em desarmonia, eu não entendo que eu estou vivendo um aperfeiçoamento espiritual aqui, com certeza eu estou desperdiçando, Nando, o meu tempo. Conseguiu ver essa relação? Sim, há essa relação e a gente precisa tomar um grande cuidado, né? Porque o tempo, sabe a ampulheta, quando a gente vira ela para um lado e para o outro, a areia vai caindo e chega a determinado ponto que termina aquele tempo ali. Então, usavam a ampulheta para medir o tempo numa época aqui da humanidade. E a Não é do gente, seu tempo não, né, Nando? só se for de Ampulheta, essa outra foi longe, hein? reencarnação passada, lá no Egito, sei lá. Mas olha, aí ele fala aqui, ó, é lógico que o homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, como é que será? Se a gente não apropriar ou então qualificar esse tempo com alguma coisa superior, com alguma coisa com um benefício, com o bem, né? Se a gente não pegar esse tempo e fazer dele alguma coisa boa com esse tempo, nós vamos realmente estar perdendo, né? Porque se a gente, das pequenas intendências, vamos falar dos segundos, as pequenas intendências, a gente for alguém que vai realmente fazer, o Senhor vai nos colocar grandes intendências, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar de cada minuto, né, Tiago? Olha, você vê, sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Sabe, me lembra também aquela frase de Paulo, né, Nando, que ele diz o seguinte: olha, eu posso até entregar meu corpo para ser queimado, posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver amor em tudo isso, se eu não tiver esse amor ao tempo, entender o que eu estou fazendo aqui, Nando, o que que vai me adiantar? Pergunte-se, o que que vai adiantar? Gastou tanto tempo em algo que aquilo não tem substância, amigo, não é verdade? Não tem substância, não tem valor, não tem um valor devido, né, que aquilo merece, né?
a gente, com certeza, as pessoas que estão assistindo o Mensageiro, que é o nosso Lar 2, o livro dos Mensageiros mostra muito bem, né? Isso nós conversamos até com o professor Luiz, que estava com a gente aqui, também falando sobre isso, e ele deu um spoiler lá do filme, e da falha daqueles médios que chegaram com planejamento para produzir algo aqui e não produziram, falharam. Quer dizer, não usaram o tempo que era para essa tarefa, até para a missão, e acabam desperdiçando, né? Então, é jogar realmente fora essa riqueza que é o tempo. É, porque você pensa, o que que adianta eu ter uma vida sem equilíbrio? Ou se eu não aproveito isso no trabalho, se eu não tem luz na mente, luz no coração, né? Até vendo uma pessoa comentar a respeito de algumas que defende aquela sã doutrina, sabe, né? Fala, não, mas a gente tem que ficar dentro da doutrina e tal. A pessoa, às vezes, ela tem até certo fogo doutrinário, mas ele não tem um fogo, uma chama de amor dentro. Ela defende com tanta paixão a letra, mas não defende a essência do espírito da letra. Entende isso, Nando? Então a gente pode ter vida, pode ter tempo, mas se não tiver essa essência, do que nos aproveita tudo isso, né? Parece que a gente perde um pouco o foco das coisas. Então a gente tem que unir essa vida de uma maneira superlativa, aí eu acho que a gente vai passar a respeitar o tempo e respeitar esse. Eu não sei nem como que a gente poderia dar o nome, né? Não seria um patrimônio divino o tempo? Seria isso? Com certeza. E olha como, por exemplo, o agricultor usa o tempo, né? Porque ele sabe que ele precisa semear, então ele usou o tempo para semear. Sabe que precisa chover, e ao seu tempo a chuva vem. Ele sabe que a planta precisa crescer, ele acompanha o crescimento daquela planta, ele cuida para que ela vigore, né? Porque pode ter intempéries e outras coisas, mais pragas, então ele está ali cuidando. Ele está usando o tempo dentro de um tempo sem um aceleramento que muitas vezes a gente quer. A gente quer, em pouco tempo, realizar muitas coisas, mas e essa essência que você falou, né? Às vezes a gente quer, vamos construir, vamos fazer por fazer. A gente precisa qualificar esse tempo, a gente precisa dar qualidade para ele, precisa construir, por exemplo, o construtor lá, ele, ele precisa fazer um bom alicerce, leva um tempo para fazer o alicerce. As paredes sobem mais rápida, e seguras, porque tem um bom alicerce. Então, esse tempo, valorizar essa essência que o Tiago colocou aí, realmente é importante dentro do tempo que nos cabe. Me lembrou aquela parábola dos dois, que tem um senhor que tem dois filhos, aí o pai chama ele para ir trabalhar, né? E aí fala, não, um fala assim, eu não vou. Aí o outro fala, não, eu vou. Aquele que fala que não vou se arrepende e vai. O outro fala que vai e não vai. Aí a gente fica assim, depois a gente pensa, muitos são chamados, poucos escolhidos, né, Nando? Jesus também dá essa lição de tempo, porque parece que tem um chamamento espiritual para trabalharmos nessa vinha do Senhor, para fazer, colaborar com Ele na obra. Uns estão falando assim, não, não, eu vou, estou empolgado e tal. Chega e não vai, não dá o devido valor ao tempo daquele chamamento, dessa oportunidade de trabalho. Outros falam assim, não vou, mas depois pensa bem. Já aconteceu isso com você, né? A pessoa fala assim, aquelas pessoas que chegam empolgado, a hora que você vê, não dá para contar com elas, né? Elas somem, fogem. Outras pessoas que estão ali daquele jeitinho, fala que não vai e tudo. E às vezes essas pessoas são as mais confiáveis. Você já percebeu isso? Lá no interior, lá em Tupã, eles falam assim, fogo de palha ou não? É tipo isso, né? O agricultor sabe o que é fogo de palha, porque a palha ela pega fogo rapidinho, né? Então não é assim, a gente precisa ir construindo, né? Lógico. Eu falei do agricultor, mas também estava me surgindo, enquanto o Tiago falava, de mais um exemplo que depois eu vou falar, que agora sumiu, de que a gente precisa aproveitar realmente o tempo. Tudo vem ao seu tempo, senão a gente extrapola, né? A gente vai além do que é necessário.
A gente vai, tem até a história do presidente lá do meu centro, que eu já contei aqui, eu vou repetir porque ela se encaixa no que a gente está falando. Ele foi lá ele ia muito para Uberaba e sabia que o Chico saía determinado dia, o final de semana ali à noite, para ir uns casebres lá na periferia de Uberaba. E aí sempre estava escuro, né? Porque não tinha a iluminação que tem hoje. Então ele falou: pô, da próxima vez eu vou levar uma lanterna, né? Que aí eu vou iluminando ali na frente das passos do Chico, todo mundo que vem junto com o Chico, eu vou iluminando o caminho. Só que naquele dia tinha chovido, então, e até eu falei, hoje melhor ainda, que eu fui iluminar as poças d'água ali, o Chico não vai pisar na poça d'água. E aí ele foi na frente, né, da comitiva lá, vamos dizer assim, do pessoal que estava junto com o Chico, e foi iluminando, e todo entusiasmado. Daqui a pouco o Chico parou lá numa casa e ele foi embora, sozinho. Aí ele voltou. Quando ele voltou, o Emmanuel estava falando através do Chico. Não adianta você iluminar muito lá na frente, né? Tem pessoas que precisam, a gente ter parcimônia, precisa levar, né, o conhecimento, o evangelho, tudo que quer que seja para a pessoa entender. A gente mesmo tem eu tenho grande dificuldade de entender às vezes alguma coisa, um texto, o que o palestrante está dizendo, até eu, né, pegar aquilo demora. Então a gente não precisa usar o tempo dentro do que equivale esse tempo com a qualidade, como já falamos aqui, né? Com a essência necessária, né, Tiago? Olha só, né? Que coisa, é verdade, né? A gente quer querer atropelar os passos, né? Atropelar o nosso caminho. Mas só complementando, amigo, uma coisa dessa parábola que me chamou a atenção também, que dessa palavra chama a parábola dos dois filhos, né? Desde que um obedeceu ao tempo e outro não. E Jesus contou essa parábola, Nando, para os doutores da lei, lá para os fariseus, aqueles caras, né? Os donos lá da verdade, que Jesus chamou de sepulcros caiados. Nesse momento que ele perguntou assim, olha, tem um filho que foi ou que não foi, né? Essa mais ou menos a história que eu contei para você. Aí Jesus perguntou assim, então qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntaram para eles. Aí eles responderam, não, foi o primeiro, né? Aquele que falou que não foi e foi. Depois não falou que não, né? Não aceitou, entre aspas, o reino de Deus, mas depois ele foi, né? Na simbologia. Aí você sabe o que Jesus falou para eles? Falou, olha, esses, por vocês, né? Vou dizer uma verdade. Quando ele falava isso, em verdade vos digo, né? Digo-lhes a verdade, o negócio era sério. Ele falou assim: olha, os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de vocês, porque João veio, vocês, né, não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. E eles, ouvindo isso, né, ficaram escandalizados. Você já imagina, a coisa que eles mais odiavam, as mulheres impuras, né, que eles achavam, e os publicanos, que era o cobrador de imposto, que estava a favor de Roma. Você já imaginou, Nando, por um religioso da época que se dizia a nata da sociedade, Jesus fala assim: olha, os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de vocês, porque vocês estão perdendo o tempo da fé, estão falando que vão para o reino dos céus, mas não vão, estão negando essa ida para essa tarefa celeste. Impressionante, né, amigo? Que Jesus fazia, né, com a sabedoria. E tanto tem que aquela outra parábola que você vai lembrar e vai me ajudar a lembrar toda ela, que é o trabalhador da última hora, né? Que a última hora, que o salário, tanto daquele que começou na hora primeira e aquele que chegou na última hora, vamos dizer assim, o salário é o mesmo. Então, veja bem, o que, que ele quis dizer? Que a gente precisa aproveitar o tempo. E não importa em que tempo que a gente vai entrar dentro desse processo, que depende do que a gente fizer com o tempo, os méritos serão, né, semelhantes, né? Porque tem espírito que entra com uma vontade, como é o caso dessa parábola dos irmãos, e outro entra sem vontade, né? Então, aquele que estava ali esperando o trabalho, ele já era um trabalhador apto ao trabalho, né? Ele já estava preparado para aquilo. Ele já tinha, de alguma forma, se capacitado para aquele trabalho. Então, ele também tinha merecimento de, né, de receber o mesmo valor.
não era a questão do tempo, que um estava trabalhando até de manhã até à tarde, mas a questão do valor que cada trabalhador pode ter para merecer o salário devido, não é, Tiago? É nessa parábola, Nando, que vem aquela frase que eu comentei para você, que eis que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino do céu. Porque Jesus fala assim, ele compara que uma pessoa que usou bem o tempo ou não. Porque uns receberam a mensagem, mas enrolaram. Eles ficaram guardando o tempo, perdendo tempo, vamos dizer assim, marcando o passo. Eles sabiam do convite para ir trabalhar, mas não foram. Aí os outros que foram convidados por último, que trabalharam, mas eles já foram de imediato. Então eles receberam a mesma coisa, mas na verdade, no fundo, Jesus mostrou que Deus conhece a intimidade, sabe quem enrola, quem não enrola, né? Verdade, né, Tiago? Até paramos de ler aqui o texto, porque realmente é muito apaixonante, né? Falar sobre esse tema, quando a gente lembra de Jesus, é maravilhoso. E aí o Emmanuel fala assim, ó, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Então, aquele que fica assim, ai, olhando toda hora no relógio, ai, não passa a hora, ai, não chega a hora, e não chega, né? Entendeu? Que chega e já quer ir embora, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Que ele está colocando aqui para nós, para a gente pensar no quanto a gente está valorizando o tempo que foi nos concedido. Olha só a estatística que o plano espiritual traz aqui para nós, né? Raros, olha só, raros são aquelas pessoas que valorizam o dia. Porque você já viu que existe um frenesi, sei lá, Nando, o nome que seria disso. Ah, eu quero que chegue a sexta-feira, né? Eu quero que. A gente quer que o tempo assim passe rápido. Olha, eu quero que chegue. Nossa, não vejo a hora de chegar às minhas férias. Fala, poxa, como é que tá a vida dessa pessoa? Será que ela não tem um momento de comunhão, um momento de paz, um momento, né? Onde ela se regozija. Será que ao longo da semana dela não tem um momento dela que seria o clássico domingo, Nando? Ele veio classificado como seria o dia do Senhor, ou o sabá, lá pro o sábado para os judeus, né? Um dia eles não fazem nada, onde eles se dedicam a Deus, eles fazem essa conexão. Olha que exemplo bonito do ponto de vista espiritual, né? Não digo nem do ponto de vista comportamental, mas espiritualmente é um momento que você para, entre aspas, tira uma férias durante a semana para ter um momento de descanso espiritual e mental. Mas parece que a gente fica tão nessa loucurada, Nando, que a gente fica assim, tomara que chegue sexta-feira, tomara que chegue minhas férias, porque a gente não sente isso. Aí, Nando, que a espiritualidade fala, raros são esses espíritos que valorizam um dia. E o que é um dia na eternidade, em tempo não é nada, mas esse dia pode ser o dia que fez com que você pudesse ter um impulso na sua evolução. Um dia, olha, só a gente parar para pensar de dias maravilhosos que a gente já viveu, né? E que a gente às vezes até nem esperava. Aí você chega no final disso e fala, nossa, que dia maravilhoso, né? E isso a gente pode construir também, como a gente estava falando lá do alicerce, quando a gente estava falando do agricultor que planta, lá que semeia, a gente também pode fazer isso. Ah, mas será que eu vou ter todo dia um dia bom ou não? Depende, né? Lógico que tem outras circunstâncias externas, mas se você estiver bem internamente, possa acontecer o que for, você vai estar ali com segurança de viver o seu dia, de aproveitar o seu dia, de esse dia fazer parte, né, importante da sua, e faz parte importante da sua história, né? A gente tem que pensar nisso, né? Nessa valorização. Aqui, ó, ele fala assim, ó, a velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar, né, nesse sentido, né? A gente matar o tempo. Como que a gente vai matar o tempo? Como é que você pode matar um tempo, né, Tiago? Olha só, Nando, a gente usa isso até. Você vê como isso é meio. Desculpa a expressão, mas vamos entender a essência, né? Isso é até meio pecado da nossa parte usar isso. Vamos matar o tempo, né? No fundo, a gente está indo contra a própria lei de Deus, porque é o que o Paulo alerta logo naquela mensagem de início em Romanos.
Então, esse negócio de querer matar o tempo, no fundo, você está matando tanta coisa, né, Nando? Como você colocou, tantas oportunidades. Eu imagino, Nando, às vezes, uma palavra, uma conversa pode desatar um nó mental, algo que está travando a nossa vida, algo que está travando a nossa essência. Então, eu imagino você no consultório conversando com alguém, às vezes entra num assunto que desata o nó da pessoa, ela, pumba, passa a viver de uma maneira, dá um, né, sim, uma luz, né, na vida. E ali, foram em poucos momentos, numa conversa, conseguiu destravar, às vezes, uma vida inteira que vem algo que a gente vem trazendo, né, Nando? Vem trazendo. Aí a gente pega e cai nesse erro de querer matar o tempo. Olha só. A gente precisa fazer o tempo ter vida, né? Em vez de matar o tempo. O tempo ter vida. E pensar, né, que a gente tem essa possibilidade em nossas mãos, que Deus oferece isso para nós, Deus dá tantos anos para que a gente viva aqui, Deus dá a vida eterna para que a gente aproveite. E aí, valorizar esse tempo é você, né, agradecer, ser grato pelo que é oferecido para você, né? Agradecer a Ele pelos momentos tão bons que a gente já atravessou, pelos momentos difíceis que a gente passou e que também foram momentos que acabou por nos eh, fortalecer, né? E pensar que um dia você volta na espiritualidade e fala assim, puxa, aquele dia lá, aí você pode examinar a sua reencarnação, aí você pode examinar ali, olhar para aquela reencarnação e falar assim, nossa, aquele dia, olha o que ele representou para mim na minha evolução. O que aquele dia ele fez com que eu acordasse, despertasse, foi aquele dia, né? Então, por isso que é importante, como ele fala aqui, a gente valorizar o dia, porque esse dia é uma oportunidade valorosa, valiosa do nosso ser, né, Tiago? Isso eu lembrei daquela passagem bíblica lá do Velho Testamento do rei Davi, Nando, lá tá lá em 2 Samuel, capítulo 19, que depois daquele tempo que ele ficou negando o filho dele, que ele não quis conversar com o filho dele, depois o filho dele entra em briga com ele, quer tomar o trono dele, né, porque ficou revoltado, aí ele tem que travar uma batalha de guerra mesmo com o próprio filho, sendo general do outro exército. Olha, você imagina que trauma, ganhar a guerra seria matar o próprio filho, e perder a guerra é morrer pela espada do filho. Olha que luta em glória que ele levou, né? Davi acaba vencendo a guerra e o filho dele morre, e aí ele chora: Absalão, meu filho, Absalão, quem dera dar minha vida por ti. Mas isso depois de 11 anos, Nando, de silêncio e de omissão e de negação daquele relacionamento com o filho. Aí, quando o filho morre, depois de tudo que aconteceu, né, deixou agravar a situação, que aí ele vai valorizar o tempo perdido. Eu fico imaginando nesse exemplo bíblico quanto que a gente não poderia tirar de lição para a nossa vida, não é? Um amigo espiritual disse uma vez, a vida da gente vai andando como um novelo de linha que vai se enroscando, que vai produzindo nós, e aí leva um tempo, né? Você tem um tempo ali que está tudo amarrado, tudo com nós. Se você tomar consciência e quiser realmente mudar, fazer uma mudança na sua vida, você começa a desatar os nós. Cada nó que você está desatando, você está se aliviando. Em menos tempo, do tempo que levou esse novelo para se tornar cheio de nós, em menos tempo você consegue resolver a situação, se você assim quer, do que levou para aqueles nós existirem, entendeu? Então, a gente precisa ver que Deus é misericordioso nessa questão, porque às vezes a gente leva milênios, milênios, vai criando aqueles nós, e aí ele dá para você uma oportunidade de um tempo, uma reencarnação, e você começa a desatar os nós em menos tempo. Vamos dizer lá, você ficou 1000 anos com aqueles nós lá. Em 100 anos você consegue resolver tudo aquilo. Então, veja, olha a questão do tempo aí, né? Então é isso, Nossa, Tiago. nossa, A gente vai daqui a pouquinho para a prece, mas passa aí a sua consideração. desculpa, é só falar uma coisa que você me fez lembrar, uma coisa muito Hum. séria.
que essa semana, Nando, uma amiga dizia assim que está querendo tirar a própria vida dela porque ela acha que ela não vê saída. E você me Hum. falou isso, desse novelo, desse nó, achei muito interessante porque ela está entendendo que tirar a vida dela vai valer a pena pelo sofrimento que ela está vivendo, pela expectativa de vida que ela tem, porque ela vive um problema físico. E ela entende que se ela tirar a própria vida, ela vai resolver o problema dela. Mas você deu a chave para esse nó aí, né? Esse tempo que eu vou fazer, que eu vou gastar desatando esse nó, ele é mais curto do que o nó que foi, né? Do que essa maçaroca, desse monte de linha enroscada aí. Olha só que interessante, como a gente precisa tomar consciência disso de verdade, né? Que desatar os nós é mais rápido do que a gente demorou para se colocar nessa situação muitas vezes, né? Então o tempo está a nosso favor, nesse caso, quando a gente está caminhando para o bem, não é? A nosso favor, pela misericórdia de Deus, né, Tiago? Muito bem, então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E aí, né, você pode reservar aquela água aí do seu lado, né, colocar para os benfeitores na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, né, eles vão trabalhar nesse líquido precioso. Vamos lá, então, para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E nós, então, vamos pedir para o nosso querido Tiago para nos conduzir nesse momento de prece. Vamos lá, Tiago? Então vamos juntos, com muita alegria. É um momento muito importante da alvorada, esse momento de oração, porque é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de restauração. Por isso eu peço, se une em pensamento com a gente, sinta a presença dos mentores amigos ao seu lado, lembre da figura meiga de Jesus, de Nossa Senhora, de algum mentor que você tem alguma afinidade, e sinta a bondade de Deus que envolve todo o universo, todas as células do seu corpo. Se permita um sentimento de gratidão, um sentimento de paz, um sentimento de abraço, um carinho espiritual que você recebe por você estar estabelecendo essa conexão com a fonte de amor inesgotável. Senhor Deus, Mestre Jesus, Mãe Maria, Mãe Santíssima, mentores amigos, mentores queridos, pedimos encarecidamente pelo nosso planeta. Suplicamos, Senhor, que a tua bênção envolva todos nós, que a tua luz encontre a brecha necessária nos nossos corações, Senhor. Qualquer mínima possibilidade que a tua bênção chegue, penetre o nosso coração tão necessitado da tua presença, da tua sustentação. Senhor Jesus, peço encarecidamente pelo nosso país, pela pátria do Evangelho, para que essa missão não morra, que ela se alargue, que ela se expanda, que a tua mensagem encontre terreno fértil nos corações dos nossos amigos aqui, na pátria do Cruzeiro. Sustenta todos nós, Senhor, sustenta a FEAL, sustenta todos os seus trabalhadores, todos os amigos, que seja um trabalho abençoado e fértil. Senhor Jesus, peço licença para cada um de nós mentalizar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho. Peça isso, sinta a bênção de Jesus, a sua energia, varrendo cada cômodo da sua casa, do seu ambiente de trabalho. Mentalize essa luz também, essa bênção de Jesus envolvendo cada um dos nossos familiares. Se você lembrar também de algum amigo, algum companheiro que está necessitado de saúde, de um cuidado especial, coloque ele também nas suas orações, envolva no seu abraço, no seu carinho, e vamos orar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Que assim seja. Obrigado aí, Tiago, pelas suas palavras na condução, né, do momento de prece, de oração e vibrações, que é possível através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, porque você está colaborando.
Agora, se você que está ouvindo aí, assistindo, ainda não colabora, a gente convida a participar e ser sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. A sua colaboração vai ser muito importante para a condução, para a continuação e para a manutenção desse trabalho, né, feito pela FEAL, pela Fundação Espírita André Luiz. Estivemos, né, lá na inauguração, né, da Rádio Boa Nova para o FM, né, agora EFM, 85,5 MHz, para a Grande São Paulo. Logo estaremos também em Sorocaba. E para isso a gente precisa de equipamento, de antena e de funcionários, de várias né, situações para que funcione bem a rádio, né, na qualidade do FM. A TV Mundo Maior, todos os departamentos da FEAL que têm a missão de condução do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Esse é o site para você, né, se informar. Tem também os telefones, ó, 0800 018 38, que é gratuita a ligação para todo o Brasil. Você que está aí na Amazônia, ligue no 0800. Ah, mas tem aqui, eu estou aqui na Grande São Paulo. Ah, tem também um telefone fixo que você pode usar, o 11 2458 3214. Agora, se você quiser falar pelo WhatsApp, nós temos aí o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova. É um número novo que eu vou passar, anote aí: 11 97834 2246. Esse é o novo número do WhatsApp. Porque a gente pegou aquele número que era para ser o Pix. Então, vamos dizer o Pix. Qual que é o Pix? O 11 97261 0272. Colabore, participe. E o Tiago também tem algumas comentários aí sobre por que ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Não, da FEAL há décadas, né? Vem fazendo esse trabalho de divulgar a doutrina gratuitamente. Você já pensou, Nando? Agora uma pessoa está ali no rádio do carro, onde for, ligar na EFM, pode sintonizar e ver uma mensagem de Jesus, uma mensagem do Evangelho que liberta, que cura. Olha só que coisa maravilhosa, que momento histórico para a doutrina. E você pode fazer parte desse time, ajudando, colaborando, e ainda você vai ter descontos exclusivos para aquisição dos seus livros, para eventos. Olha que coisa boa. Então, venha fazer parte desse time, contribua, e eu tenho certeza que a mensagem de Jesus você vai estar colaborando para que a mensagem de Jesus se propague para o Brasil e para o mundo, né? Que beleza, né? A gente tem a possibilidade aí. E daqui a pouco todos os rádios já estão digitais aí, então a sintonia vai ser bem mais fácil. Ah, se você quiser sintonizar pelo seu celular, ótimo. Lá no seu celular tem um aplicativo de rádio. Coloque o fone de ouvido, fonezinho de ouvido, ele vira antena. Aí você vai lá, procura 85,5, aí você vai ouvir a voz de quem? Da Guiomar, do Damião, aquelas vozes bonitas da Rádio Boa Nova em frequência modulada, com uma qualidade maravilhosa. Muito bem, né, Tiago? Vou trazer aqui mais um pouco do texto, quando o Emmanuel diz assim, ó: nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Tiago já tinha falado sobre isso, né? De a gente reservar um dia aí na semana, que é a férias da semana, se dedicar a Deus, se conectar com a natureza, com Deus, a sua criação, né? Com o Evangelho de Jesus, né, Tiago? Olha só, Nanda, essa expressão aqui que o Emmanuel usou, exterminando possibilidades sagradas. Teve até um presidente americano que visitando o Brasil, vendo aquela imensidão de favelas, né, falou assim, nossa, o Brasil mata milhares de gênios todos os anos. Ou seja, são exterminando possibilidades sagradas. Pessoas que poderiam, Nando, se tornar excelentes pessoas no meio social, mas estão apagadas pela falta da distribuição de renda, pela falta da possibilidade do acesso a um recurso melhor. Às vezes o espírito vem até com uma potencialidade. Olha, Nando,
Kardec perguntou isso aí para os espíritos, perguntou a respeito da desigualdade social. E os espíritos responderam: olha, isso daí não tem nada a ver com lei divina, não. Isso é criação dos homens. Olha a nossa responsabilidade, Nando, diante disso. E eu acho que essa desigualdade social extermina imensas possibilidades sagradas. A gente não pode cair nesse erro também, não é, amigo? Com certeza. Que o tempo, ele é para todos, né? Agora, tem aqueles que engolem o tempo do outro, né? Aqueles que querem o tempo só para si. E esse tempo, ele usa essa frase: tempo é dinheiro, né? E, na verdade, ele está tomando o tempo do outro. Ele está tomando o espaço do outro. Ele não está dando chance para que o outro também possa usar o tempo devidamente com um trabalho digno, com escola, né? Com um espaço digno que todos merecemos. Não tem diferença, não deve ter diferença, né? Então, é importante você ter colocado isso aí como realmente perder esse sagrado, né? Passar uma vida toda nesse sagrado. Eu lembro de uma passagem também do Chico, acho que é do Camilo, do Camilo, agora esqueci o restante do nome dele, Castelo Branco? acho que foi ele mesmo, que parece que ele tinha quatro espíritos que ainda não tinham resolvido uma situação com ele. E ele foi em toda a família dele pedindo, assim, espiritualmente, pedindo para que esses espíritos reencarnassem, para ele ter uma trégua e para os próprios espíritos também saírem daquela situação que estavam de ódio. E ele foi na família toda e ninguém quis receber. E aonde foram recebidos esses espíritos? Por uma mulher simples e humilde da favela que recebeu os quatro espíritos, né? Então veja que muitas vezes a gente desvaloriza, não olha, não sabe que existe por trás desses bastidores. Deus, né, vê tudo isso, né, Tiago? A gente nem imagina, Nando, essas circunstâncias. Não interessa, né? Temos que valorizar tudo. Tudo é uma vida humana. A gente não pode pensar nisso, porque você vê, ó, há criaturas exterminando possibilidades sagradas, Nando. Possibilidades sagradas. Eu vejo assim também, de uma seguinte fonte. A gente acha que somente pessoas importantes ou de projeção também podem fazer algo de relevante. Você acabou de dar um belíssimo exemplo. Uma pessoa anônima representando um anjo para essas quatro almas. E quantas pessoas, Nando, anjos anônimos que não têm posição, não têm nem recursos financeiros e fazem mais do que um sem número de pessoas da alta sociedade. Você pode perceber, Nando, especialmente nessas comunidades carentes, como pessoas se destacam, aquelas pessoas que se decidiram realmente aproveitar o seu tempo aqui encarnado, não ligando para as suas dificuldades ou pelas simplesmente querendo aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas, e parece que acontece o milagre da multiplicação, acontece o milagre de tanta coisa, Nando. Aquela expressão, você lembra que o Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida? E os espíritos respondem: poxa, frequentemente você está sob a ação dos espíritos. Serve para isso também, para essas intercessões do lado bom. Igual uma amiga comentando, Nando, hoje mesmo ela disse assim: olha, eu precisava fazer uma cirurgia, precisava ser internada no hospital, liguei para minha irmã, ela falou que não ia me levar para não ligar mais para ela. Meu sobrinho também falou para, não quero, não, né, não fala comigo. Olha só que situação familiar, Nando. E aí, pela providência divina, uma pessoa ligou para ela do nada, que nem tinha, você vê? Ela precisando ir para o hospital, a providência divina vai lá, toca o coração de alguém, e essa pessoa foi lá e pronto, resolveu o problema dela. Olha só como é que as circunstâncias trabalham, né? A providência divina trabalha, né? É exatamente isso. Bom, a gente está chegando no final, e só repetindo, não deu para a gente ler o texto todo, então fica naquela vontade de você saber. Caminho, verdade e vida. Primeiro capítulo, o tempo. Viu, Adélia? A Adélia sempre está perguntando para mim. Ah, fala no final o nome do livro. Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel e Psicografia do Chico. Obrigado, Tiago, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Nando. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Então, aquele tchau, fiquem com Deus e até o próximo programa Alvorada. Tchau, 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 Tiago. tchau. Tchau, tchau.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.